Pouca gente percebe, mas a humanidade sempre soube que a Terra não é estável. As civilizações antigas não falavam em inversão dos polos como a ciência moderna define, mas falavam em grandes dilúvios, céus que enlouquecem, mares que avançam sobre continentes e cidades inteiras apagadas da história. Hoje, a ciência confirma que o campo magnético da Terra está enfraquecendo, que os polos magnéticos estão se deslocando de forma acelerada e que o planeta já passou por inversões completas várias vezes. O detalhe perturbador é que nenhuma dessas inversões aconteceu sem consequências severas para a vida na superfície. Quando o campo magnético enfraquece, a Terra perde seu escudo. Radiação solar atinge a superfície, sistemas elétricos entram em colapso, satélites caem, redes de comunicação desaparecem. Mas o cenário mais temido não é apenas tecnológico, é geológico. O deslocamento do eixo magnético afeta massas oceânicas, placas tectônicas, correntes marítimas e o equilíbrio entre oceanos e continentes. Em outras palavras, partes do mundo podem ser engolidas pela água enquanto outras permanecem surpreendentemente intactas. É aqui que começa a parte que nunca é discutida nos jornais. Nem todos os lugares do planeta são igualmente vulneráveis. E alguns países, por pura coincidência ou não, concentram zonas de estabilidade geológica, altitude estratégica e distância segura dos oceanos. O Brasil é um desses casos raros. O território brasileiro não está sobre grandes falhas tectônicas ativas. Não sofre com terremotos de grande escala, não possui vulcões ativos e está longe das bordas mais instáveis das placas continentais. Mas isso, por si só, não explica tudo. Dentro do próprio Brasil existem regiões muito mais seguras do que outras. E, curiosamente, são exatamente nessas regiões que o poder político, militar e estratégico foi concentrado ao longo do século XX. O primeiro ponto que chama a atenção é o Planalto Central. Brasília não foi construída ali por acaso. Oficialmente, falam em integração nacional, desenvolvimento do interior, simbolismo político. Mas documentos históricos, relatos de engenheiros militares e análises geológicas mostram outra camada da história. O Planalto Central está a mais de 1.000 metros acima do nível do mar, distante das costas, com solo extremamente estável e protegido de tsunamis, elevação abrupta dos oceanos e instabilidades sísmicas. Em cenários de inversão dos polos, onde os oceanos avançariam sobre continentes baixos, regiões litorâneas seriam as primeiras a desaparecer. Cidades costeiras seriam varridas. Já áreas como o Planalto Central permaneceriam secas, habitáveis e estrategicamente dominantes. E não é só Brasília como cidade visível. Segundo teorias que circulam há décadas em círculos militares e geopolíticos, Brasília seria apenas a camada superficial de um complexo muito maior. Um sistema de bunkers interligados, túneis, níveis subterrâneos e estruturas autossuficientes projetadas para resistir a eventos de colapso global. Nada disso aparece em mapas oficiais. Nada disso é discutido publicamente. Mas a própria arquitetura da cidade, os prédios espaçados, as áreas militares isoladas e a presença constante de zonas restritas alimentam essa suspeita. Outro ponto considerado seguro é o interior de Minas Gerais. Minas não apenas pelo nome simbólico, mas pela composição do solo. Regiões montanhosas, rochas antigas, estabilidade extrema. Ouro Preto, Diamantina, áreas próximas à Serra do Espinhaço e regiões profundas do interior mineiro aparecem com frequência em estudos geológicos como zonas de baixíssimo risco estrutural. Não por coincidência, desde o período colonial, essas áreas sempre foram usadas para armazenamento de riquezas, arquivos, reservas estratégicas, segundo algumas versões não oficiais, instalações subterrâneas. O terceiro ponto é o interior do centro-oeste além de Brasília, partes de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Territórios elevados, afastados do oceano, com baixa densidade populacional e enorme capacidade de isolamento. Em um cenário de colapso, quem controla essas áreas controla a produção de alimentos, água doce e território habitável. Agora vem o detalhe que quase ninguém percebe. As grandes massas populacionais do Brasil estão concentradas exatamente nas áreas mais vulneráveis: litoral, regiões baixas, grandes metrópoles costeiras. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Porto Alegre.
Todas essas cidades, em um cenário extremo de inversão dos polos com deslocamento oceânico, estariam entre as primeiras a enfrentar colapso total. E isso não é alarmismo, é matemática geográfica. Enquanto isso, o coração do país permanece considerado irrelevante para a maioria da população. Pouco valorizado, pouco explorado, pouco desejado. Como se o país inteiro estivesse distraído, enquanto o centro permanece protegido. Há ainda um quarto ponto raramente citado: partes específicas da Amazônia continental, longe dos rios principais e em regiões de terra firme elevada. Apesar da imagem de selva caótica, algumas áreas amazônicas estão sob formações geológicas extremamente antigas e estáveis. Mais diferente do Planalto Central, essas regiões são difíceis de acessar, difíceis de manter e estrategicamente mais vulneráveis a conflitos. O padrão se repete em escala global. Capitais políticas deslocadas para o interior. Bases militares longe da costa. Arquivos, servidores, centros de comando enterrados. Nada disso é feito pensando em décadas. É feito pensando em eventos de ruptura. A inversão dos polos não é tratada como se, mas como quando. A pergunta real não é se o Brasil está se preparando. A pergunta é: quem está sendo preparado para sobreviver? E quem está sendo mantido na superfície, distraído, enquanto as estruturas reais permanecem invisíveis? Quando você olha para o mapa do Brasil com esse filtro, tudo muda. A escolha de Brasília deixa de parecer simbólica. O abandono histórico do litoral em termos de poder real começa a fazer sentido. E a obsessão por controlar o centro do território deixa de ser apenas política. Em cenários extremos, não vence quem grita mais. Vence quem já estava no lugar certo antes do caos começar. E talvez o maior segredo não seja onde estão os pontos seguros, mas quem sabe exatamente quando eles vão deixar de ser apenas uma teoria.